Pé, por gentileza. Nós estamos no 117º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é vede, de ver, acuradamente como andais. Efésios capítulo 5, o versículo é o de número 15. Diz: portanto, vede diligentemente, ou acuradamente, como andais, não como nécios ou tolo ou insensato, mas como sábios. Obrigado, se assente. Cristo, ao resplandecer a sua grande luz sobre nós, dissipa a escuridão e a cegueira do pecado e nos levanta para uma vida fervorosa como filhos da luz, e sendo produzido em nós o fruto do Espírito Santo, onde nós passamos a reprovar, são reprovados todo pensamento, intenção do coração, obras, ações, atitudes, coisas que fazemos que não estão em conformidade com o padrão do Senhor revelado nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A luz da Palavra de Deus nos faz viver de maneira sábia e cuidadosa. Então, a luz da palavra de Cristo nos faz viver assim, de forma cuidadosa, né, e sábia. A primeira expressão do versículo 15 aí, a primeira oração diz assim, portanto, vede diligentemente ou acuradamente como andais. A palavra vede, a palavra grega é blepo, significa ser capaz de ver, é ver no sentido não só ocular de você ver, é no sentido de discernir, compreender, é ter uma percepção com a mente, é prestar atenção, é vigiar diante de certas situações, é tomar cuidado com algo, é isso que significa essa palavra. Então, diante do real perigo de infiltração e contaminação do coração, da mente, sempre presente essa situação das trevas, Paulo adverte, vigiem, tomem cuidado. Então, quando ele fala vede, poderia ser traduzido assim, vigiem, tomem cuidado porque pode acontecer de uma infiltração das trevas, atingir o seu coração está lá guardado no Senhor, está guardado na palavra, e aí se não tomar cuidado, se não vigiar, aquilo pode se infiltrar no coração e corromper o coração, ou seja, vai corromper a vida daquela pessoa. Esse é o sentido. Olha só o que Jesus fala em Marcos 8,15, onde se encontra essa palavra vede, que pode ser traduzida também, discernir, olhar, e como aqui guardai também. Então, e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Você sabe que o fermento simboliza a corrupção do pecado. Porque quando a pessoa pega o fermento e coloca numa massa, pode ser massa de bolo, massa de pão, a pessoa pega o fermento e coloca o fermento, ou qualquer outro tipo de fermentação, mas você coloca o fermento, o que acontece com a massa? Altera ela é totalmente alterada. Você vê que um pouquinho só de fermento altera toda a massa. Ela não altera só um pedaço, toda ela fica alterada, toda ela fica, em outras palavras, contaminada. Então esse fermento aqui é símbolo do pecado, que Jesus está ensinando. Então não importa, pode ser uma pitada desse fermento, altera a massa. No caso, contamina o corpo, contamina a alma, contamina o ser humano na sua totalidade. Então, conforme disse, fermento aqui simboliza a corrupção do pecado. Então, uma pequena quantidade de fermento, ou seja, de pecado, altera toda a massa, ou seja, o ser humano. O fermento dos fariseus, o que é o fermento dos fariseus? Quando você olha para os fariseus, você vê Jesus sempre denunciando. E qual que geralmente é a palavra que Jesus usa para os fariseus? Seus hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles se portavam de um jeito publicamente, mas no íntimo deles, eles não viviam do jeito que eles se portavam.
Em outras palavras, eles se fantasiavam de crente, mas não eram crente. Até se vestiam como crente, mas não eram crente. Publicamente, eles até falavam como crente, mas não era crente. Jesus chama eles do quê? De sepulcro caiado. Por fora, o que é um sepulcro caiado? Por fora é embelezado, é bonito, bem feito, bem pintado, mas por dentro está cheio de ossos e morte. Então Jesus está dizendo, por fora vocês até aparenta ter espiritualidade, mas vocês estão mortos espiritualmente, porque vocês não vivem uma vida transformada. Então qual é o fermento dos fariseus? É aquela que não produz uma vida transformada, é só uma coisa aparente. Então às vezes alguém olha assim e fala, não, aqui está um crente, mas quando vai analisar no seu procedimento interno, na motivação do seu coração, ele verdadeiramente não tem um coração, uma vida transformada. Então Jesus falou desse fermento aqui. O outro fermento que Jesus fala é o fermento de Herodes. E qual é o fermento de Herodes? É o fermento do mundanismo no coração. É o mundanismo, né? Pois Herodes, ele vivia em adultério, em prostituição. O João Batista mesmo advertiu ele, você deve largar da esposa do teu irmão. Ele vivia em adultério, e ali estava sendo advertido a Herodes, a respeito dessa prostituição que ele estava cometendo. E outra coisa, o Herodes, ele falava algo com os lábios, mas no seu coração havia outra coisa. Por exemplo, quando Jesus nasceu, o verbo encarnou, ou seja, Jesus tomou a forma humana, o que ele falou para os magos? Quando vocês acharem onde está o Jesus, que ele sabia que era o rei, quando vocês acharem ele, me avisa, porque eu quero ir lá e adorar. Mas no coração dele, o que ele queria fazer? Matar. Então veja quando o mundanismo entra no coração das pessoas, vive uma vida promíscua e persegue a palavra de Deus, luta contra a palavra de Deus. Hoje, o espírito de Herodes é aquele que luta contra a palavra. Tá certo? Então, é alguém que se entrega aos pecados, às prostituições da vida, e no seu coração ele luta contra Cristo, ele luta contra a sua palavra. Então, Jesus, ele diz para que nós venhamos a vigiar, para que esse fermento não entre em nós, para que nós não venhamos a ser contaminados por esse fermento. E algo que é interessante, o fermento, ele não trabalha com barulho, ele trabalha silenciosamente. Por que silenciosamente? Você já viu o fermento trabalhar, irmão? Eu nunca vi. Você não vê, você não ouve nada. Você coloca o fermento e ele está lá agindo. Como? Não me diga como, não sei. Mas o fermento age. Então, o pecado é assim que ele trabalha. Um pouquinho só de pecado, entende? E como assim um pecado? Fala, não, só foi uma mentirinha. Já está alterando a massa. Não, mas só foi um negocinho nada a ver. Altera a massa. Então, sutilmente, aquele negocinho, não, só dei uma olhadinha, não tem nada a ver. Não, só ouvi um pedacinho da música mundana. Já está, você vê como que está alterando? Tá, sem perceber, a pessoa está sendo dominada por aquele fermento. Ela mesmo não percebe, mas ela está alterando no seu comportamento, nos seus sentimentos. Está havendo uma alteração na vida daquela pessoa, porque o fermento está agindo nela. Então o fermento entra e corrompe a vida da pessoa. Aí quando você olha o contexto desse texto que eu acabei de citar, Marcos 8,15, a partir do versículo 22, continua. Jesus, ele fala de um cego, de um homem cego, lá em Betsaida. Era um homem cego. Olha, veja só, Jesus está falando, olhai, vede, vigiem, tomem cuidado, para que o fermento não age na sua vida. Aí logo, olha para você ver como que o evangelho trabalha. Logo o Marcos registra um homem que estava fermentado. E como que eu sei disso? Observe que ele estava numa aldeia, lá em Betsaida, e o texto diz que trouxeram ele a Jesus, levaram o cego até Jesus. Primeira coisa que Jesus fez, Jesus levou ele para fora da onde? Da aldeia. Jesus pega ele e tira ele fora da aldeia. Aí o texto diz que Jesus põe a mão nele e fala, o que você está vendo?
eu vejo homens como árvores que andam. É assim que Deus nos vê, como árvores que andam. Por quê? Deus conhece a árvore pelo fruto. A Bíblia diz que aquele que anda na palavra, medita na palavra, é como a árvore frutífera, tá certo? Então Deus nos vê como a árvore frutífera. E pelo fruto é que se conhece a qualidade dessa árvore. Então ali nas entrelinhas, eu posso dizer isso, Deus como se abrisse a visão espiritual daquele homem. Aí falou, eu vejo homens como árvores que andam. Pera lá, se ele identificou que os homens andam como árvores, significa que ele não nasceu cego, ele sabia o que era árvore. Significa que ele se tornou cego. Agora veja, quando Jesus colocou a mão nele de novo, ele falou, agora eu vejo todos distintamente, ou seja, ele está tendo discernimento agora. Ele está tendo um olhar de discernimento, ele está discernindo o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. O que convém fazer, o que não convém fazer. Quando Jesus colocou a mão, o discernimento desceu na vida daquele homem. Agora a palavra aqui, a chave, olha o que Jesus falou. Agora você vai para a sua casa e não entre mais na aldeia. Sabe por que Jesus falou para ele não entrar na aldeia? Porque a aldeia estava cegando aquele homem. Então tem algumas aldeias que cegam as pessoas. E aí o que Jesus faz? Te tira do meio dela. Então Jesus ele nos arranca de lugares, do meio de pessoas que verdadeiramente estão causando uma cegueira espiritual, nos impedindo de ver com o olhar de Deus para discernir a situação, entende? Então Jesus, ele faz isso, ele tira a pessoa, e eu estou aqui profetizando, você que tem buscado por algum ente querido seu, algum familiar, Deus vai tirar ele dessa aldeia que tem deixado ele cego, aleluia, recebe essa palavra profética, Deus vai tirar ele do meio dessa aldeia, que tem trago cegueira espiritual. Que coisa maravilhosa, não? Então, aqui, Jesus está nos ensinando, vede, tome cuidado para quê? Vigie, para que você não venha ter o coração fermentado. Não se esqueça, um pouquinho só de fermento altera totalmente a massa. Que Deus nos livre do fermento do pecado. Aí ele diz, vede, aqui nessa tradução, que eu já disse, não é uma boa tradução aqui, prudentemente, é vede acuradamente, a palavra, ou diligentemente, a palavra grega aqui, akribos, que significa exatamente, diligentemente, acuradamente, com exatidão, rigorosamente, com precisão, é andar cuidadosamente, rigorosamente, em conformidade com o padrão de Cristo revelado na palavra, para evitar o perigo. Então essa palavra aqui, diligentemente, significa que nós temos que olhar, aqui, ó, o padrão de vida está onde? Está na palavra. O nosso padrão de vida não é Cristo? E a vida de Cristo é revelada na onde? Na palavra. Então eu vejo lá, Cristo amou, o que eu devo fazer? Eu devo amar. Se eu odiar, eu estou no padrão da palavra? Não, então fugiu do padrão da palavra, porque o padrão é amar. Entende? Então é isso aí. Agora o texto está me ensinando aqui, esse texto aqui, essa palavra diligentemente, está me ensinando, eu vou repetir, ó, a andar cuidadosamente, ou seja, é nos detalhes, essa é o que significa a palavra, é rigorosamente, em conformidade com o padrão de Cristo revelado na sua palavra, para evitar o perigo, porque há um perigo, tá certo? O pecado é sempre um perigo, então há um perigo, então Deus me leva a minuciosamente a enquadrar minha vida na sua palavra. Que coisa maravilhosa. Então a minha vida, a sua vida, ela tem que estar, não é simplesmente tem que estar em conformidade, é rigorosamente. Ou seja, é nos mínimos detalhes, é do fio de cabelo até a unha do pé. Tem que estar rigorosamente em conformidade da palavra. Então você vê alguma coisa eu vejo em mim, alguma coisa você vê em você, que não está conforme o padrão, não está do jeito que Cristo se manifestou. Então isso deve ligar as nossas antenas espirituais. E nós temos que ali
buscar em Deus, colocar nossa vida em conformidade com a palavra revelada de Deus. Olha o texto que Deus me deu para trabalhar isso aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Olha o que Lucas diz assim: tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem, a narração dos fatos que entre vós se cumpriram. Aqui, versículo 1, o que o Lucas está dizendo? Olha, a narração dos fatos está falando da vida e obra de Jesus. Ele está dizendo que é um fato, não é fictício. Jesus é o Deus que tomou a forma humana, ele veio encarnado no ventre de Maria, nasceu, foi batizado nas águas, cumpriu o ministério, curou, ressuscitou, salvou, libertou, sofreu no Getsêmani, né? Venceu a tentação, sofreu no Getsêmani, foi crucificado, morreu, ressuscitou. Lucas está dizendo que isso é um fato, é uma verdade, está dizendo isso aconteceu verdadeiramente. E aí o texto diz que ele vai colocar todos esses fatos em ordem, na forma como ele aconteceu. Lucas, por isso que ele é um evangelho cronológico, quase que perfeitamente. E agora veja só que coisa tremenda aqui, a primeira coisa que eu aprendo, aqui pôr em ordem, significa colocar em ordem, organizar. Então pega isso aqui: não existe pessoa que permaneça com a vida bagunçada, desorganizada diante da santa palavra de Deus, do evangelho, porque o evangelho é bem organizado, ou seja, não tem desordem no evangelho, não tem bagunça no evangelho. Então toda pessoa que recebe o evangelho, que é ministrado pela palavra de Deus, jamais terá uma vida bagunçada, desordenada. Veja, o evangelho nos organiza, viu, meu irmão? E aí, porque às vezes a pessoa vem para a presença de Deus, ele está com os seus sentimentos todo abalado, ele está com sua vida sentimental, casamento, está toda arrebentada, ele está com a vida financeira desordenada, ele está com os pensamentos voados. Aí quando ele recebe o evangelho, quando ele recebe a palavra, Shabakalassúria, a vida dele vai sendo colocada em tudo no seu devido lugar, em ordem, Então já estou profetizando, será? Deus está organizando aqui áreas da sua vida que estavam fora do lugar, hoje no poder da palavra Deus vai colocar em ordem. Aí versículo 2, ele diz assim, segundo, olha que tremendo, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Escute isso aqui, o Lucas, ele foi indo, por exemplo, ele chegou lá em Maria, ele falou, como que foi aí? Aí Maria chegou e falou para ele, o anjo chegou até mim, ele foi nas pessoas, olha lá, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram. Então como que ele sabe, o único que registrou o nascimento de Cristo, quem foi? Foi Lucas, foi o único que registrou, nem os outros evangelhos registrou a forma como Cristo nasceu ali, daquela maneira, e o seu crescimento até os 12 anos, aquela chegada de Isabel, Maria e Isabel, aquele encontro, porque ele colocou tudo nos detalhes, ele foi perguntando, e aí, como que aconteceu? Mas tudo isso que ele registrou é inspiração do Espírito Santo, por isso que não contém erro a palavra de Deus, tá certo? Agora veja só, as pessoas, então ele chegou diante do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, chegou diante, enfim, dos irmãos que presenciaram, e ali os irmãos foram falando para ele, aconteceu desse jeito, e ele foi só escrevendo o evangelho, colocando tudo em ordem. Agora o que me chama a atenção aqui nesse texto, é que ele fala que essas pessoas aí, foram ministros da palavra. A palavra ministro aí significa servo, uma pessoa que presta serviço. Então, escute isso, a pessoa que tem a vida organizada, esclarecida pela palavra, passa a ser um servo da palavra. Aqui ministro significa, para você entender, hiperetes, essa palavra no grego. Sabe para que era usada essa palavra? Para falar do remador subordinado. Naquela época, se tinha os navios. E como que o navio, naquela época não tinha motor, e como que o navio ia? Como que o navio navegava? Tinha uns homens que ficavam lá na parte inferior do navio, e ficavam a galera lá remando,
e eles que remavam faziam o navio andar. Então o que seria ser um servo da palavra? Eu trabalho para que a palavra chegue às pessoas, ao coração das pessoas. E como que eu trabalho? Orando, estudando. Eu sou um servo da palavra. Então, eita, xabacaça. Todo aquele que tem a vida organizada pela palavra, pelo evangelho, ele se torna um servo do evangelho. O servo da palavra. Agora está aqui, ó, a palavra que o apóstolo Paulo usou aos Efésios, está no versículo 3, ó. Acuradamente, diligentemente, ou minuciosamente, também poderia ser traduzido. Olha o que ele diz: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já informado, olha lá, minuciosamente, ou diligentemente, acuradamente, de tudo desde o princípio. Irmão, esse Teófilo aí, quem é? Não se sabe nada a respeito desse Teófilo. Como ele é chamado de excelentíssimo, esse nome só era usado, esse superlativo aqui, só era usado para pessoas em alta posição do governo. Então, acredita-se ser esse homem um dos homens do governo, tá certo? Enfim, só que o que eu quero é que você pegue o significado do nome dele. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Amigo de Deus. Então, ou seja, a amizade com Deus enobrece o homem. Porque excelentíssimo significa aquele que é excelente, aquele que sobressai. Entende? Então eu entendo aqui com essa palavra, eu vou dizer de novo: a amizade com Deus enobrece o homem, faz ele exceder, sobressair, faz ele ser diferente. Toda pessoa que tem amizade com Deus é diferente. Eu nunca vi alguém que cultiva amizade com Deus ser uma pessoa comum. Ele é excelente, ele se sobressai. Pergunta para Enoque para você ver. Pergunta para Abraão para você ver. Enfim, estou citando alguns aqui, né? Mas todos os homens que tiveram uma amizade com Deus eram excelentes. Por isso que Daniel tinha um espírito excelente, porque tinha amizade com Deus. Aleluia. Então amizade com Deus, diga isso comigo: amizade com Deus enobrece. Aleluia. Quer maior status do que esse? Ser amigo de Deus? Amigo de Deus te torna uma pessoa excelentíssima. Aleluia, glória a Deus. Então escute isso aqui. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Ele está dizendo para esse Teófilo: ó, excelentíssimo amigo de Deus. Ele está dizendo, ó, eu estou detalhando para você o evangelho. Eu estou detalhando o evangelho, eu estou colocando o evangelho no detalhe, rigorosamente nas minúcias. Eu estou falando da vida de Jesus, da obra de Jesus. Eu estou falando, descrevendo a vida dele em detalhes. Agora eu digo para você uma coisa, oh meu Deus, se a palavra é Deus se revelando, o que é a palavra de Deus? É Deus se revelando a nós. Então a palavra é Deus se revelando a nós. Então, se a palavra é Deus se revelando a nós, então buscar a palavra minuciosamente, acuradamente, ou seja, com exatidão, é buscar viver intimamente com Deus. Então, quando eu busco a palavra minuciosamente, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou buscando intimidade com Deus, eu estou buscando viver uma vida profunda com Deus, eu estou buscando ter o segredo de Deus. É isso aí, tá certo. Porque o que é um amigo de Deus? É alguém que compartilha segredos. Por isso que Deus falou de Abraão: eu vou esconder alguma coisa de Abraão, ele é meu amigo. Então, quando você se dedica a estudar a palavra, você está conhecendo mais daquele que você quer ser amigo. Entendeu? Como se firma uma amizade com Deus? Irmão, não tem como você ser amigo de alguém sem você conhecer essa pessoa. Como que os amigos se relacionam? Um amigo sabe que o outro gosta. Um amigo sabe ou não sabe das preferências do outro? Então, quando você se torna amigo do Todo-Poderoso, você sabe o que Deus gosta, do jeito que Deus gosta, da maneira que Deus gosta. Aí você fala: isso aqui eu vou fazer para agradar o meu amigo.
Então, não tem como ser amigo de Deus rejeitando a palavra. Não tem como. Como que ser amigo de Deus? Procurando a palavra minuciosamente. Não é simplesmente ouvir a palavra de forma superficial. Você quer conhecer os detalhes de Deus? Está aqui, ó. Só você ir na minúcia. Agora pega isso aqui, que coisa linda. Olha lá, versículo 4. Um texto muito lindo esse, né? Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Diga comigo, certeza. Olha o que Lucas está dizendo, para que conheças a certeza. Essa palavra certeza aí, minha gente, asphaleia, é a palavra grega que significa não ter dúvidas, é plena segurança, estar a salvo de inimigos e perigos. Eu vou repetir isso aqui. Então, certeza aqui, além de significa não ter dúvidas, significa, é uma segurança total, é uma plena segurança. É você estar a salvo de inimigos e de perigos. Então veja, quando nós tomamos o cuidado de andar rigorosamente de acordo com o padrão de Cristo revelado na palavra, isso nos dá firmeza, estabilidade espiritual e ainda plena segurança de estar a salvo de ataques do diabo e dos perigos de cair em tentação. Aleluia! Então cada vez que nós vamos procurando a palavra acuradamente e conformando a nossa vida, a gente pega a nossa vida e coloca nessa palavra. E aí o que vai acontecendo? Isso vai aumentando a nossa segurança. Isso vai nos fazendo pessoas seguras em Deus. Isso traz o quê? Firmeza, estabilidade, de tal maneira que nada mais pode te abalar. Aleluia! Glória a Deus! E aí você está salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Deus, o maligno, não lhe toca. Ele não pode tirar a sua alma. Não, a sua alma não. Ele não pode te condenar. Ele não pode te tocar. Nesse sentido. Tá certo? E agora, livre do perigo. Porque você, andando rigorosamente, conformando sua vida de acordo com a palavra, você terá vitória sobre as tentações. E eu digo glória a Deus por isso. E Deus seja louvado, tá? Aí ele diz aí, o versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais. Andais aqui, peripatel, significa seguir as pisadas, imitar, fazer o mesmo que os outros fazem. É portar-se da mesma maneira como outra pessoa. Então, existem 2 padrões a serem imitados. Quantos padrões? 2. Não existe 3, só existe 2 padrões a ser imitado. O primeiro padrão é andar segundo o conselho, ou seja, o propósito dos ímpios. Salmo 1, bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho aqui é propósito, o propósito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja que existe aqui existe um padrão, um modelo de imitação. É o modelo segundo o mundo, segundo o ímpio. O que é o ímpio? A palavra ímpio significa alguém que não tem devoção a Deus, alguém que não é dedicado a Deus. Aí eu digo, como que você pode aceitar conselho de alguém que não tem dedicação a Deus? Que conselho que alguém que não anda com Deus pode me dar? Não anda com Deus, não tem devoção a Deus, o que ele pode de proveitoso trazer sobre a minha vida? Eu não posso andar no conselho de alguém que não tem vida com Deus, de alguém que não entende das coisas de Deus, de alguém que não tem o seu coração em Deus. Os conselhos não são bons. Então, o conselho do mundo, qual que é o conselho do mundo? Você é novo, aproveita a vida, vai lá curtir. Esse é o conselho do mundo. Mas tem muito jovem que está morrendo por aí, hein? Entende? Vai no conselho aí. Vai nesse conselho aí. Então, agora, tem o outro padrão de imitação. E esse padrão é revelado no Senhor Jesus. Então nós podemos andar segundo o conselho dos ímpios, segundo o mundo, ou andar na luz. Está escrito isso em 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele, Cristo, na luz está, temos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Primeiro, eu tenho que andar na onde? Na luz. O que significa andar na luz? Andar na palavra. O que significa andar na luz? Andar na verdade e na santidade. Jesus está, Ele é a própria verdade e santidade. Então veja, primeiro, eu tenho que andar na luz, porque o meu Cristo está na luz, Ele é a própria luz. Só que não para por aí. Se eu andar na luz, eu vou ter o quê? Comunhão. Quando é que eu não consigo ter comunhão com um irmão? Quando eu não estou na luz. As ideias não batem. Não batem. E aí, a condição para ser purificado dos pecados é andar na luz e ter comunhão. E como que eu sei que eu posso ter comunhão com os irmãos? Se eu estiver na luz. Se eu estiver na luz, automaticamente eu vou ter comunhão. E aí eu vou ser o que? Purificado. E, tem aqui, eu já falei há um tempo atrás, mas vale a repetição pela importância do que falo. Há uma diferença entre limpeza e purificação. Por exemplo, vamos supor aqui que esse lenço estivesse manchado com uma tinta, e geralmente tinta não sai. Perceba, e aí minha esposa vai lá e lava o lenço. Eu posso dizer desse lenço, ele está manchado, mas ele está o quê? Limpo. Ele não suja, está limpo, ele não suja nada, está limpo. Mas eu não posso dizer que ele está puro, porque ele tem uma mancha. Então existem pessoas que às vezes deu superficial, ele deu uma falhada. Então basta só uma água assim, já sai. Agora tem pessoa que está encruada no pecado. O que tem que fazer? Tem que tirar a mancha. Aí já é um trabalho mais profundo. Aleluia. E esse sangue é tão poderoso. O sangue de Jesus não só limpa, o sangue de Jesus purifica toda mácula, toda mancha. Então nós temos que andar justamente nessa luz. A luz revela o caminho por onde devamos andar, conforme já temos visto. Vamos lá, parte B do versículo 15. Então vede diligentemente como andais. Aí ele diz, não como necios, mas como sábios. Vamos aí, primeiro, não como necios. Necios, asofos, que significa insensato, tolo, imprudente. O que é imprudente? É sem a verdadeira sabedoria em Cristo. Tá? É alguém que não vive a sabedoria de Deus revelada na sua palavra. Toda pessoa que não está na sabedoria de Cristo, a Bíblia o chama de tolo, de insensato. Tá? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 53:1. Esse texto é forte, hein? Disse o nécio. Na onde que ele disse? No seu coração. Olha o que ele diz. Não há Deus. Olha o que o tolo diz. Deus não existe. Só que aqui é algo muito profundo essa palavra. Gente, dobre atenção. Escute. O nécio, o tolo, quem que era essa pessoa? No Antigo Testamento, aqui no caso, era a pessoa que não tinha compromisso com Deus, com o Deus de aliança. Então, quem era considerado tolo no Antigo Testamento? Todo aquele que não estava em pacto com aliança com Deus. Qual que era o pacto? Deus deu a sua lei, tá certo? Deus deu a sua lei e no meio dos sacrifícios ali, patenteou a sua lei. Hoje o nosso pacto é através de que aliança? Da cruz do Calvário, né? É no nosso coração. Cristo fez uma aliança conosco. Ao morrer na cruz do Calvário, nós temos uma aliança. Ao crer em Cristo, essa é a aliança de Deus com o mundo. Jesus Cristo crucificado. Essa é a aliança de Deus. Deus quer entrar em... Não tem como você viver um compromisso com Deus sem se render à cruz de Cristo. Não tem como. A única maneira de você... O que é aliança, gente? Aliança é compromisso. Quando você coloca uma aliança, está dizendo, agora eu tenho compromisso. Então escute, oh meu Deus, olha só, o tolo era uma pessoa que não tinha compromisso com Deus de aliança. Eu não tenho compromisso pactual com Deus, não tenho compromisso nenhum. Quem não tem compromisso vive de que jeito? Do jeito que quer. Agora, quando você tem compromisso... Você vive de acordo com a aliança que você fez, ora essa.
Quando você diz, Cristo, eu entrego a minha vida para ti, você está dizendo, essa é a minha aliança, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Essa aí é a mesma coisa, tá certo? Que você pega e diz, agora não vou viver mais do meu jeito, agora eu vou viver do jeito, essa é a aliança. Agora pega isso aqui, o tolo carece de sabedoria porque não teme a Deus, pois esse é o princípio da sabedoria. Qual que é o princípio da sabedoria? O temor. O temor a Deus é o quê? O princípio. Ou seja, não tem como ser sábio sem temer a Deus. Então, quando que começa a sabedoria? No temor a Deus. Porque quando você teme, você não vai fazer do jeito que você quer. Quando você teme, você não vai andar do jeito que você quer. Quando você teme, você não vai pensar do jeito que você quer. Quando você teme, aí você faz em respeito ao Deus a quem você teme. E aí você vai ter um coração sábio. Aí Deus falou, não toque, você não tocou, agiu com sabedoria. Não faça, não faça. Aí você, por temor a Deus, você não fez, agiu com sabedoria. Aleluia, senti a graça aqui, hein, descendo. Agora, pelo amor de Deus, aqui o texto diz, ele não simplesmente diz da boca para fora, ele não está dizendo da boca para fora, eu não temo a Deus, ele está dizendo, na onde que ele está dizendo? Ele está dizendo para o seu próprio coração, ele está dizendo, ele diz para ele mesmo, no profundo, no âmago, no seu âmago, ele está dizendo, Deus não existe. Ou seja, o coração fala do quê? Fala dos nossos sentimentos, fala dos nossos pensamentos e das vontades. Então, oh meu Deus do céu, esta pessoa, ela nega a Deus no quê? Ela nega a Deus nos seus sentimentos, ela nega a Deus com seus pensamentos, ela nega a Deus das suas vontades. Deus fala, a minha vontade é essa, mas ele fala, mas eu prefiro a minha, negou a Deus. Aí ele pensamentos, fala de planos, fala de propósito, aonde eu quero chegar. Aí ele não fica que nem Noé, com um projeto de Deus que dá certo. Ele fica que nem lá na Torre de Babel, o Nimrod. Não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou construir a minha vida do meu jeito. Só dá bagunça. A Torre de Babel não funcionou. Você quer continuar com o seu propósito? Vai dar errado. O propósito da sua vida de construção de vida vai falhar, vai fracassar. Ninguém vai entender a sua linguagem, vai quebrar a cara. Mas o projeto que veio de Deus, ele é infalível. Vê se a arca falhou, porque a arca era Cristo. Cristo não falha. Oh meu Deus! Então, olha só, quando ele diz não a Deus, ele diz no seu coração, ele está dizendo não a Deus no seu coração, ou seja, ele está negando Deus, ele nega a Deus nos seus sentimentos, porque não ama a Deus de todo o coração, ele nega a Deus nos seus pensamentos, porque vive os seus próprios propósitos, ele nega a Deus nas suas vontades, porque não nega o seu eu, aí sabe o que acontece? Ele vive como se Deus não existisse. Por quê? Nega a Deus no seu modo de viver. Então o tolo é aquele que desconsidera a Deus. Entende? É como falei, acho que foi semana passada, na quinta mesmo. Existem pessoas que são ateus na prática. O estilo, ele vive como se Deus não existisse. A forma como ele conduz a sua vida, ele não está nem aí. A Bíblia chama essa pessoa de tola. E eu não tenho outra palavra para te dar. É isso aí, é tola, é idiota mesmo. Tola é isso, é idiota. É o que a Bíblia chama, eu vou fazer o quê? Eu não tenho outra palavra para entregar. Desconsiderar Deus nos meus sentimentos, desconsiderar Deus nos meus pensamentos, desconsiderar Deus na minha vontade, é um atestado de idiota. É você assinar o atestado, eu sou um idiota, um imbecil. É melhor ficar com a vontade de Deus. É melhor dizendo, é por isso, qual que é o primeiro mandamento? Amarás a Deus do quê? De todo o seu ser, de todo o seu coração. Então Deus, aleluia,
ele deve ser glorificado no nosso viver. Não viva como se Deus não existisse. Não faça, não, entende? Não fique nutrindo sentimentos no seu coração como se Deus não existisse. Ah, meu coração está cheio de rancor, está cheio de ressentimento, me feriu, me machucou, me magoou, vou liberar perdão, coisa nenhuma. Você está desconsiderando Deus. Aí está com os pensamentos, a minha vida está que nem Tiago 4 lá, né? Eu vou para lá, vou fazer isso, vou conquistar, vou vencer. Aí Deus fala, ixi, você não me incluiu no teu plano. Você não falou se Deus quiser. Não funciona, essas coisas não funcionam. Ei, você pode evitar um grande desastre na sua vida. E como que evita um grande desastre? Reconhece Deus no seu coração. Reconhece Deus nos seus sentimentos, reconhece Deus nos seus pensamentos, reconhece Deus nas suas vontades, reconhece Deus no seu modo de viver. Não viva como se Deus não existisse, não faça isso. Olha, a sabedoria divina faz 3 perguntas e mostra a solução. Vamos lá? As 3 perguntas, Provérbios 1, 22. Quem está ainda aqui comigo, diga um amém aí, alguma coisa. Olha Provérbios, 3 perguntas, eu vou ler e depois eu vou discorrer o texto, só o 22 primeiro, ó. É uma pergunta, ó. Até quando, honestos, ó, nessa aí, ó, amareis a necessidade? Segunda pergunta, até quando? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Até quando? E vós, até quando, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então as 3 perguntas, até quando amarás a necessidade? Até quando desejareis o escárnio? E a terceira, até quando aborrecereis o conhecimento? Vamos lá discorrer aqui no texto. Essas 3 perguntas é da sabedoria divina. A sabedoria divina que está proclamando aqui no livro de Provérbios, tá? A sabedoria divina é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Mas vamos lá. A palavra ineccidade, a palavra grega é peti, que significa ingenuidade, de mente aberta. Escuta isso aqui. Diz respeito à pessoa imatura, que está aberta a todos os tipos de engano. Não é mente aberta no sentido de conhecimento, não. É no sentido que a pessoa é imatura e qualquer engano leva a ela. Qualquer engano do pecado, qualquer convite do pecado está enganando. Descreve as pessoas que rejeitam o ensino e não assumiram um compromisso com a sabedoria revelada de Deus, que é Cristo. Agora, olha o que o texto diz. Amareis essa ingenuidade. Tem gente que ama sem ser ingênuo, imaturo. E amar, qual que é o problema? Amar aqui indica alguém envolvido emocionalmente, ou seja, é um desejo ardente de apegar-se e permanecer fiel à coisa amada. Então ele ama a ingenuidade, ele está grudado lá, eu não largo a ingenuidade. Eu desejo a ingenuidade de todo o meu coração e ele se nega a crescer com Deus. Ele se nega a amadurecer na espiritualidade. Ele se nega, ele fala, não, eu amo essa vidinha que eu levo medíocre. É coisa séria aqui, não? Ele agarrou com amor o negócio aí, ó. Em vez de amadurecerem no Senhor e na sua sabedoria revelada, os necios anseiam com desejo apaixonado permanecer sem nenhum compromisso e abertos para o pecado sedutor. Então quem que é honesto, ele não quer ter compromisso, porque ele quer viver uma vida sem compromisso com ninguém. Ele não quer compromisso com o reino, ele não quer ter compromisso com sua congregação, ele não quer ter compromisso com seus filhos, ele não quer ter compromisso com o seu ninguém. Ele quer dizer, eu vou viver, é assim, eu amo a ingenuidade, a ignorância acerca das escrituras, é um tolo. Aí vem Deus aqui nesta noite e fala, tu vai crescer, tu vai amadurecer, vai sair dessa ingenuidade, vai ficar sendo seduzido por qualquer vento de pecado que vem, te convida, aí a dureza de coração te convida, a insensibilidade te convida, aí a pessoa falando, estou dentro. A vaidade da mente te convida, você fala, vixe, isso aqui que eu gosto, eu amo é isso aqui mesmo. Ah, não, filho, sai dessa ingenuidade aí. E o tolo está dizendo, não tem Deus. Vamos ver se não vai ter mesmo. Agora pega isso aqui,
Até quando desejareis o escárnio? Aqui desejareis, hamad, que significa ter prazer em deliciar-se, deliciar-se. Escarnecer é viver carnalmente, como se não fosse ter um acerto de contas com Deus. Então, quem que é o escarnecedor? É alguém que se delicia no pecado, é alguém que tem prazer numa vida pecaminosa, ele se deleita nisso. E aí, como ele se deleita, ele se deleita no pecado, e ele está querendo dizer o que com isso? Eu vou viver assim, e ninguém tem nada a ver com isso. E ele desconsidera que vai ter o quê? Um acerto de contas com quem? Com Todo-Poderoso. Aí entra Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se deixa ser zombado. Pensa que vai zombar de Deus? Não vai. Ninguém vai conseguir zombar de Deus. Isso aí Deus não aceita, hein? Então viver carnalmente é você pegar e zombar da cara de Deus. É isso que o texto está me ensinando. Eu não tenho outra palavra aqui. É o que o texto está dizendo. Não tem para onde correr. E o texto está dizendo isso. E alguém que se delicia. Só que a Bíblia diz, oh meu Deus, até quando vai ignorar a Deus, deliciando com a carne, zombando do Senhor? Porque a Bíblia diz que aquele que semeia na carne, vai colher a corrupção eterna. Mas aquele que semeia no Espírito, no fruto do Espírito, colherá a vida eterna. Glória a Deus. A sabedoria hoje está clamando, até quando vai amar essa ingenuidade? Até quando vai desejar se deliciar no pecado? É a sabedoria que está clamando, não sou eu. Eu só estou transmitindo o que o texto está dizendo, é só isso. Aleluia, tem alguém aqui sentindo a graça de Deus aqui? Não. Terceira pergunta, essa aqui é quente também, ó. Até quando aborrecereis o conhecimento? Irmão, aqui no caso aborrecereis significa, é a palavra sané, que significa odiar, estar de má vontade. Eu não silenciei porque eu não tenho mais nada para falar não, viu? Estou dando um tempinho para você pensar. Porque às vezes vai entregando muito e a pessoa nem processa. Deixa você processar um pouco esse negócio aí. A falta de conhecimento da palavra faz duas coisas. Primeiro, desvia do caminho. Segundo, destrói. Foi Jesus que disse isso em Oséias. Jesus falou em Mateus 22:29. Vocês erram por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. Errar ali é se desviar do caminho. Então as pessoas se desviam do caminho que é Cristo por não conhecer as Escrituras. Segundo, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora a pergunta é essa: até quando vai odiar ou vai estar de má vontade a respeito do ensino da palavra? Até quando vai odiar o estudo bíblico? Eu não gosto muito do estudo bíblico não, porque revela muitas coisas. Até quando vais vires para o culto de má vontade? Quando é chamado para o compromisso, quando é chamado, está odiando? Está odiando aí o negócio? Se tiver odiando é porque está bom, Aleluia, tá bom que Deus está tocando, que Deus está agindo, e Deus vai tocar para libertar, Deus vai tocar para consertar, Deus vai tocar para corrigir, aleluia. Então olha só, aqui Deus está fazendo 3 perguntas: até quando vai ficar nessa ingenuidade, vai amar isso, vai ter paixão por essa vidinha? Até quando vai ficar zombando de mim, pecando à torta à direita, como se eu não existisse? Até quando vai odiar o ensino da minha palavra? Vai estar de má vontade na minha casa? Venha para cá e venha com vontade. Venha para cá e venha por amor. Reconheça que eu morri na cruz. Só quem tem prazer já está na casa de Deus. Só quem reconhece o que Jesus fez, porque a cruz é a sabedoria de Deus. A sabedoria está gritando hoje aqui. A sabedoria está clamando hoje aqui.
só você ler os versículos de Provérbios, você vai ver a sabedoria que está gritando. O texto diz, ela está de megafone gritando. É por isso que eu tenho que fazer o que está escrito na palavra. Isso é exegese e exposição. Agora escute aqui, minha gente querida, linda do Senhor. Aleluia. Agora o versículo 23 está a solução do problema. Olha qual é a solução. Qual é a primeira palavra que tem aí? Convertei-vos. Olha a solução. Convertei-vos pela minha repreensão. Olha, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O que o texto está querendo dizer? A sabedoria de Deus faz ao pecador acusações pelos seus pecados. Para quê? Para levá-lo ao arrependimento. E aí Deus pega e faz a promessa: derramarei o Espírito, eu vou fazer vocês conhecerem a minha palavra. Quem crê num copioso derramamento do Espírito? É o Espírito Santo que ilumina as nossas faculdades mentais. É o Espírito Santo que tira a obscuridade dos nossos olhos. É o Espírito Santo que tira a dureza de coração. É o Espírito. Era machera macandarácia. Aleluia. A sabedoria grita hoje aqui. A sabedoria clama hoje aqui. Converta-se ao Senhor. Deus repreende nesta noite. A repreensão é na palavra. Não é repreensão de homens, mas é a repreensão de Deus. É a repreensão do divino. Vamos lá para a gente partir para a conclusão. Então não anda como nécio. Não anda como nécio. A solução é essa: converta-se. Volte-se para o Senhor, para o louvor e a obediência ao verdadeiro Deus. Então não anda como nécio, mas como sábios. Olha que lindo. Sábio é o contrário daqui do nécio. É o contrário dele. E é por isso que a palavra é sofós, sábio, que significa prudente, sensato, inteligente, sábio, instruído em algo. Ó, o que é um sábio? É alguém que se deixa ser instruído. Se você instruir alguém, você instrui, faz assim, ou seja, ela está sendo instruída, ela está adquirindo sabedoria. E olha só, o que é sabedoria aqui no caso? É a capacidade de aplicar com habilidade a verdade espiritual à vida da pessoa. Você tem a palavra da verdade, e aí você vai aplicar a verdade da palavra em cada contexto da sua vida. Pegou? O que é a sabedoria? É a graça de Deus para resolver os problemas. Vamos lá. Aqui, escute, sábio, esclarecido, é que está de acordo com a pureza de coração e vida, tá? Sabedoria aqui nesse texto significa obediência à vontade divina revelada. E aí eu não posso me cansar de dizer, essa é a sabedoria revelada. Aleluia. Quantos podem levanta a Bíblia mesmo, a Bíblia, e quantos podem dizer graças a Deus pela revelação do Senhor? Quantos podem? Diga pelo menos 15 segundos uma palavra que exalte a Deus, porque Deus nos deu a sua palavra. Deus se quer habitar para cá. A revelação mais poderosa de Deus é a vinda do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo é revelado na sua palavra. Aleluia. Olha só isso aí. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 119, 98. Olha que o salmista... Oh meu Deus, esse Salmo 119 é lindo, hein? É o cântico da palavra. Tu, aqui é Deus, ó. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus, pois estão sempre comigo. Quem está sempre comigo? A palavra. Ele está dizendo, a palavra está sempre comigo. Não é os inimigos não, esses aí sai fora. Oh meu Deus, escute isso aqui. O salmista fez da palavra de Deus a sua companheira. Ou seja,
sempre, sabe o que ele está dizendo aqui? A palavra de Deus está sempre no meu coração e na minha mente. Eu ocupo-me com a palavra do Senhor, aleluia. É isso que ele está querendo dizer. Eu me ocupo com a palavra, eu me dedico à palavra. A palavra é minha companheira. Se eu vou para o trabalho, a palavra está no meu coração. Aleluia, onde eu estou indo, eu estou com a palavra, pensando na palavra. Eu estou nesse estudo bíblico hoje aqui. Amanhã eu fico o dia inteiro pensando na palavra que Deus deu. Aleluia. Ei, aleluia. Faz da palavra a sua companheira. Fala, tu és minha companheira, viu, palavra? Eu estou dizendo palavra porque a palavra é uma palavra feminina, e por isso que diz, mas a palavra é o próprio Cristo. Então veja só, faz da palavra de Deus a sua companhia. Carregue a palavra não só nas mãos, mas carregue a palavra no coração, na mente. E outra, carregue a palavra nas atitudes. Quando você fizer alguma coisa que seja a base da palavra, alguém vai olhar e vai falar, oh, glória a Deus, porque, entende? Porque esse vive a palavra. Olha lá, gente. Então, vamos lá. Quando ele fala aqui que a palavra de Deus é companheira dele, ou seja, sempre tendo o seu coração e a sua mente ocupado com a palavra do Senhor, para que ele mantém? Ele mantém a palavra com ele, sabe para quê? Que ele está com a palavra e fez a palavra sua companheira, para que ele permaneça uma pessoa espiritual. Ninguém conseguirá ser espiritual sem um relacionamento com a palavra. Isso aqui dá até uma hashtag, hein? Ninguém conseguirá ser uma pessoa espiritual sem cultivar uma vida com a palavra. Não tem como. Ninguém conseguirá ter uma vida espiritual, permanecer na espiritualidade saudável, sem um relacionamento vívido com as Escrituras. Ame as Escrituras, deseje as Escrituras, se apegue às Escrituras, vença o sono para ler as Escrituras, vence os bloqueios da mente para ler as Escrituras, vence o cansaço do dia a dia pelas Escrituras. Vence as ocupações que muitas vezes a mente, por causa das provas, quer te tirar da palavra, mas vence esses inimigos meditando nela. Olha o que a Bíblia está dizendo, oh meu Deus. Essa espiritualidade, o salmista está dizendo, essa espiritualidade em Deus, ou seja, a espiritualidade da palavra, faz o salmista superar os seus inimigos. Ele está dizendo, ó, Deus me fez ser mais que os meus inimigos. Mais o quê? Mas sabe, por quê? Por causa da... É por isso, a luta não é carnal, a luta é espiritual. Porque às vezes você enfrenta umas batalhas que você quer ficar meio carnal. Agir de forma carnal, mas se você... Aí você pega e aí a luz... Você vem, ouve uma pregação dessa, a luz bate. A luz resplandece e... Ó, esse sentimento não é meu não, sai fora. Essa vontade não é minha não, sai fora. Pronto. Aí você está sendo mais sábio que o teu inimigo. Está certo? Seja espiritual. Toda pessoa espiritual vai ser mais sábio que o inimigo. Às vezes o inimigo está te ferindo. Às vezes o inimigo está lutando contra você. E ali, o gostinho dele, qual que é o gosto do inimigo? Ele quer te ver você nervoso. Ele quer ver você descentrado. Ele quer ver você o quê? Incomodado. O inimigo quer ver a pessoa como incomodada. Se ele estiver incomodado, ele fica feliz. Ah, ele está incomodado. Mas aí você é espiritual. E aí o que você faz? Você não joga o jogo do inimigo. O que você faz? Você vai para o joelho, você vai para a oração, você vai para a adoração, você vai para o quebrantamento, você vai para a humilhação. Como disse Davi, em paga do meu amor, são os meus inimigos que se levantam contra mim, mas eu medito na tua palavra, eu busco a tua palavra. Deus está derramando hoje aqui a espiritualidade da palavra. Às vezes aquele filho do capiroto lá naquele lugar onde você trabalha, direto ele tenta te infernizar, te centrar. Ele tem uma birra de você que você não sabe. Mas aí o que você faz? Vai entrar no jogo dele? Você é mais sábio. E por que é mais sábio? Porque você anda na companhia.
Às vezes você pega e você fala, que vontade de amaldiçoar esse, de jogar ele lá no quinto dos infernos. Mas na carne você faz ou não faz isso? Em espírito você xinga a pessoa ainda. Mas aí o crente anda com? Aí a palavra vai limpando. A palavra vai purificando. Aí a palavra vai o quê? A palavra vai brilhantando o caminho dele. Não é por aqui que você vai vencer. Não é desse jeito que você vai vencer. Vai superar. Aleluia. Deus te faz ser mais sábio que o teu inimigo. Aleluia. Recebe essa palavra. Essa é a palavra. Não, você não está recebendo. Eu vou dizer de novo. Deus te faz ser mais sábio do que aquele que quer te derrubar. Deus te faz ser mais sábio do que aquele que quer ver o teu mal. Deus te faz ser mais sábio. E até aquele que o diabo está usando para querer o teu mal vai se converter. Porque a sabedoria... Glória a Deus. Uma vez eu vi, isso aqui é coisa de crente. Deus me deu, agora faz muitos anos que eu vi esse testemunho. Uma vez um moço, servo de Deus, foi lá. E ele estava querendo ganhar um homem. Aquele homem tinha raiva de crente. Escuta isso aqui, tinha ódio de crente. Tinha ódio de crente. Ódio. Eu estou falando que é a sabedoria de Deus. Ele tinha ódio. E aí aquele crente foi lá e insistia, pastor Júlio. E falando de Jesus. Ele falou, se você voltar aqui e vir falar desse Jesus, eu vou te dar uma surra. Eu vou te bater muito, cara. Você não volta mais aqui que eu não quero mais ouvir. Sabe o que aquele crente fez? Voltou. Sabe o que aconteceu com aquele crente? Apanhou. Tomou uma surra mesmo. Mas apanhou que para valer, que ele ficou mal, ficou ruim. Sabe o que aconteceu com ele? Quando ele se recuperou daquela surra, ele voltou. Sabe o que ele voltou para fazer? Continuar pregando. Sabe o que aquele homem fez? Caiu de joelhos, chorou e aceitou Jesus. O que é isso? Sabedoria de Deus te faz ser mais sábio que os seus inimigos. Entenda como quiser essa palavra. Ou na verdade, entenda como Deus quer que você entenda. Vamos lá para a gente poder concluir esse manto de mistério. Essa linguagem nossa pentecostal, né? Eu vou ler um texto, eu não vou fazer uma aplicação minuciosa, é só uma pincelada só, porque o texto é um texto que, ou seja, eu ficaria aqui só alguns dias nesse texto, mas eu vou dar só uma pincelada. Aqui o texto fala sobre a sabedoria, olha só. Também vi sabedoria debaixo do sol, ou seja, na terra, que foi para mim grande. Olha, ele falou, eu vi sabedoria. Qual é a sabedoria que ele viu? Vamos lá. Houve uma pequena cidade, guarde isso, pequena cidade, em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio, mas só que esse sábio era o quê? Pobre. Olha a característica dele, ele era pobre, que livrou aquela cidade, pela sua sabedoria. E olha lá, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, vamos lá, para você pegar bem a história aí. Tem uma pequena cidade, foi cercada por um homem, por um rei aqui que é um destruidor, cercou a cidade. Só que dentro dessa pequena cidade tinha um pobre sábio. Era um pobre homem, mas só que ele era... E aquela cidade estava perdida e não tinha o que fazer, estava perdida. Só que pela sabedoria daquele pobre homem, ou daquele pobre sábio, o que aconteceu? A cidade toda foi salva. Foi toda salva. Alguém já está começando a entender. Só que aquele que salvou a cidade foi o quê? Ele era sábio, mas foi mesmo assim desprezado. Desprezaram ele, por quê? Não, a gente vai viver nessa simplicidade que ele vive aí. Não quer viver a simplicidade do sábio. Já estão começando a entender. Eu deixei nas entrelinhas já, mas vamos lá. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi o quê? Desprezada. E as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas.
Então, alguém que tem a sabedoria de Deus, quando você colar perto de alguém, não fica falando, não deixa ele falar. Só vai ouvindo o que ele tem para dizer. E ouça muito bem o que ele está falando, que vai ser proveitoso para ti. Olha lá, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Aí o versículo 18, melhor é a sabedoria, do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói. Só até aqui, um só pecador destrói. Esse aqui é o insensato, esse é o que destrói. Agora pega a moral da história aqui, que eu já desci para vocês. Isso aqui, alguns acreditam que não é uma história verídica, é uma parábola que Salomão contou. Alguns acreditam que é uma história verídica, mas eu acredito também que é uma parábola que ele conta. Então, essa parábola aqui tem um tom evangelístico. A cidade representa a alma pequena e indefesa do ser humano que estava perdida no pecado. Esse rei aí simboliza Satanás, invasor e destrutivo. Ele quer invadir e destruir a alma do ser humano. E o homem pobre, sábio, representa quem? O Cristo encarnado, porque em 2 Coríntios 8:9 diz, Cristo, sendo rico, por amor a nós, se fez o quê? Pobre, para que na pobreza dele viesse a nos enriquecer. Deus tomar a forma humana, isso é uma pobreza. Tá certo? Essa é a pobreza. Embora Cristo, veja, Cristo pela sua sabedoria, embora Cristo tenha provido a salvação pela sua sabedoria, Cristo, a Bíblia chama em 1 Coríntios 1:30, Ele é a sabedoria de Deus. E Cristo, através da sua sabedoria revelada na cruz do Calvário, Ele fez o quê? Ele providenciou a salvação. Só que aí, o que as pessoas fazem? Poucos honram, se colocar no mundo inteiro aí, todo ser humano, poucos honram aquilo que Jesus fez. As pessoas desprezam, como aquele pobre sábio foi desprezado, desprezam do mesmo jeito a Cristo. Hoje, tá certo? As pessoas não apreciam, não honram o Salvador. A maioria das pessoas vive como se Jesus nunca tivesse morrido e ressuscitado. E rejeitam andar em sua sabedoria. E aí, por que eles rejeitam e andar na sua sabedoria? Sabe por que as pessoas rejeitam andar na sabedoria de Cristo? Por que as pessoas rejeitam andar na sabedoria de Cristo? Sabe por quê? Ainda que muitos, por causa do orgulho do coração, é isso. O orgulho do coração e a contaminação do pecado, as pessoas rejeitam a simplicidade do Evangelho. Por que o Evangelho é simples? Porque é só crer na obra que Jesus fez. É simples a salvação do ponto de vista nosso, porque do ponto de vista de Deus foi uma obra tremenda. Só que hoje a salvação é simples, por quê? Porque o maior trabalho foi Cristo que fez. Nesse sentido é simples o quê? Porque é só crer. É esse sentido da simplicidade. E aí Jesus falou, é tão simples que você tem que se fazer como uma criança. Entendeu? Por causa da simplicidade, você tem que crer com simplicidade. E aí o que acontece? Esse evangelho, a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus, ou seja, esse evangelho, ele é a sabedoria de Deus que resolveu o problema do pecado e da condenação eterna. Tem muita gente rejeitando o evangelho. Por que estão rejeitando o evangelho? Por causa do orgulho do coração, porque eles querem viver uma vida ostentadora, mas a ostentação do pecado. Eles querem se deliciar no pecado. Aí Jesus fala, vem viver uma vida simples e humilde comigo. E a vida simples aqui é a simplicidade do evangelho. No sentido de que não tem malícia. No sentido do que não tem maldade. Entende? E aí a pessoa está com o fermentinho no coração, está com orgulho no coração, aí rejeita a vida que Cristo veio lhe oferecer. A simplicidade do evangelho. Esse pobre sábio representa isso. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. E por que as pessoas rejeitam? Porque não querem ser humilde. A soberba do coração impedem que as pessoas parem para ouvir a sabedoria do sábio. E aí muitos hoje estão rejeitando essa sabedoria. Por quê? Porque ele chama para viver em humildade. E só consegue viver em humildade quem vence a soberba do coração.
Quem vive o orgulho do quem vence o orgulho do coração e se entrega à vontade dele. Então, vede, olhai, aleluia, tomem cuidado para fazer de acordo com como está escrito aqui, rigorosamente, assim andemos no Senhor. As palmas louvam Jesus.